Gente, vamos lá. Só organizando aqui nossa mente, eu vou dar continuidade. Todas as turmas estão iguais. Eu tinha parado em DNA fingerprint e eu vou começar agora por clonagem. Tudo que eu vou mostrar aqui pode ter certeza que foi dado também em aula. Se você comparar os cadernos, vai ser tudo igual. Ninguém vai perder nenhum tipo de informação no conteúdo. Isso eu posso lhe garantir. Então, assim, é de grande importância, você ter o conhecimento da aula passada para a gente dar continuidade a essa aula. Acontece assim com engenharia genética, acontece assim com genética mendeliana. Então, eu vou começar aqui por clonagem, que é o próximo tópico. O que é clonagem? Esse termo clone quer dizer ter algo igual, quer dizer ter uma réplica. E lembrando, se eu quiser ter réplica de algo, eu estou falando de DNA. Porque se eu tiver uma réplica de DNA, o resto é igual. Você há de concordar nesse pensamento. Se eu tiver uma réplica de DNA, o RNA será igual, a proteína será igual. Então, assim, quais são os tipos de clonagem que existem? Lembrando que clonagem faz parte da engenharia genética, então é algo que tem que trazer benefício ao ser humano. Então, eu vou dividir aqui, ó, tipos de clonagem. Tipos. Existe uma clonagem chamada de clonagem molecular. Existe uma clonagem chamada de clonagem reprodutiva. Existe uma clonagem chamada de clonagem terapêutica. Eu vou comentar cada uma, eu vou começar pela clonagem molecular. O nome é bem sugestivo. Eu quero clonar moléculas. Carlos, como assim? Eu vou dividir aqui, ó. Olha o que nós falamos na aula passada. PCR, lembra? Reação em cadeia polimerásica. Ela é uma técnica usada dentro do DNA fingerprint. É uma técnica usada como teste de identificação de pessoas. A PCR, que é uma amplificação, olha o termo que eu vou colocar aqui, amplificação do DNA. Amplificação. Isso facilitou muito a técnica de DNA fingerprint, porque agora com uma molécula de DNA eu consigo ter várias em laboratório, onde antigamente não era possível. Antigamente, técnica de teste de DNA, eu teria que ter uma amostra de DNA muito grande. Eu falei isso em sala. Então a PCR é uma amplificação que nós sabemos que ocorre in vitro, ocorre em laboratório. Então a forma que eu tenho de clonar uma molécula é sim. Carlos, me diz outra forma de duplicar uma molécula. Eu posso fazer uma bipartição. Pessoal, isso é uma divisão didática minha. Tem autor, eu já vi, colocando bipartição como clonagem reprodutiva de ser unicelular. Eu também enxergo assim. Entende o que eu estou querendo dizer? Ó, a bipartição, eu vou desenhar aqui, ó. Eu tenho uma bactéria. Aqui eu tenho o material genético dela. Aqui eu tenho o plasmídio dela. Não é assim? É uma bactéria preta. Aí eu vou pegar e vou fazer... deixa eu só apagar aqui. Cadê? Tamanho da borrachinha. Cadê? Meu Deus, que borracha grande. Eu vou apagar aqui. Pera aí, gente, um minuto. Pronto, eu achei aqui a borracha. Eu apaguei aqui um pedaçozinho do plasmídio. Aí eu vou colocar um plasmídio verde. Ok? Tem aqui, ó, plasmídio verde. Eita, pera aí. Plasmídio verde. Carlos, isso é preto. Eu também tô vendo preto. Deixa eu pegar o verde aqui. As cores difíceis, né? Você tá vendo aqui um plasmídiozinho verde. Carlos, eu vou mudar de cor, porque não tá tão visível. Eu vou colocar um plasmídio mostarda. Tá vendo? Então tá uma bactéria preta com plasmídio mostarda. Vamos duplicar a bactéria. Vamos. Quando a bactéria faz a duplicação natural dela, que é a bipartição, aqui eu vou ter, ó, material genético da bactéria, que vai ser uma réplica, a não ser que ocorra a mutação. Aqui eu vou ter um pedaço do plasmídio,
o plasmídio, né? E vou ter o meu material genético de interesse mostarda, que eu mostrei isso aqui na técnica do DNA recombinante, quando eu mostrei a formação da insulina e do GH, não é assim? Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: se você perceber, toda vez que a bactéria duplicar, ela vai duplicar tudo, inclusive esse material genético aqui, ó, novo. Esse é o gene de interesse. Vamos dizer que é um gene humano. Eu tenho aqui o gene humano da insulina. Então, se eu quisesse ter muito gene da insulina em laboratório, eu poderia replicá-lo colocando dentro de uma bactéria e estimular ela a fazer bipartição, porque a reprodução assexuada ela gera clones. Lembra disso? Então, é uma forma também que eu tenho de replicar moléculas em laboratório, que é uma clonagem de seres unicelulares. Tudo bem até aí, gente? Eu vou mostrar agora o que é uma clonagem reprodutiva e uma clonagem terapêutica. Quem não entendeu, para, dá uma pausa e volta. Eu só vou apagar aqui. Pois bem, vamos para a clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva é dividida em duas. Existe uma clonagem reprodutiva por fissão nuclear, e existe uma clonagem reprodutiva por fusão nuclear. Pois bem, um separa, outro une, não é assim? O que acontece? A fissão nuclear ela é dita como a clonagem reprodutiva natural. Carlos, por que natural? Você sabe do que eu estou falando, presta atenção. Imagine que eu tenho aqui um espermatozoide e eu tenho um ovócito. Rolou uma fecundação, uma célula ovo ou zigoto, não é assim? Aí esse zigoto ele pega e começa a se dividir e formar uma estrutura chamada de mórula, que é um maciço celular. Essa mórula, por motivos complexos, ela pode se dividir em duas. Se a mórula se dividir em duas, eu vou formar dois indivíduos. Isso é uma gravidez gemelar, são gêmeos monozigóticos. Aqui ocorreu uma fissão, uma fusão. Ocorreu uma fissão, ocorreu uma separação entre a mórula e a blástula, formando dois novos indivíduos que são clones, que eu já trabalhei isso na aula passada, e possuem o mesmo DNA, ou seja, têm os mesmos genes e a mesma região hipervariável. Tanto é que ele vai dar, no caso de um teste de DNA fingerprint, daria como todos os suspeitos seriam gêmeos, ou o pai do menino não teria como saber. Lembra disso, né? Tudo bem. O caso da fusão nuclear é o caso que a gente estuda no ensino médio da clonagem reprodutiva do caso da ovelha Dolly. Você lembra? Aí eu vou explicar como foi o caso da ovelha. Eu vou explicar devagarinho. Imagine que existe aqui uma célula preta, núcleo dela, e ela é uma célula somática. Pessoal, a gente tem que saber o que é isso. Célula somática é uma célula diploide, não é isso? É qualquer uma menos as células gaméticas. Pois bem, vou mudar a cor do meu piloto. Vou pegar uma célula roxa, e essa célula roxa, ela tem um núcleo também, mas eu vou dizer que é uma célula gamética. Se é uma célula gamética, é uma célula diploide haploide. Pois bem, olha o que eu vou fazer agora. Vou usar um pilotinho vermelho para destacar. Eu vou pegar o núcleo da célula somática e vou colocar na célula gamética. Por isso que eu chamo isso de fusão. Existe união de uma célula com o núcleo da outra. Carlos, vai ficar a célula roxa com dois núcleos? Não, porque eu vou tirar o núcleo da célula gamética fora. Tchau! Ok? Olha como é que vai ficar. Vai ficar uma célula roxa, uma célula preta. Vai ficar uma célula roxa com o núcleo da célula roxa ou com o núcleo da célula preta. Núcleo da célula preta. Isso é uma fusão. Ok? Pois bem, como isso é uma célula gamética, ela tem um potencial de divisão muito grande. Porque célula gamética é aquela que quer se juntar com outra para formar o zigoto e rola muita mitose para formar um embrião. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um estímulo aqui, ó. Carlos, esse é o estímulo de quê? Eu estou colocando aqui um símbolozinho de uma descarga para mostrar que rola uma descarga elétrica. Não é um choque qualquer, é algo manipulado em laboratório, que essa descarga, esse estímulo em um meio ideal,
faz com que esta célula comece a se dividir. Mas quando ela começar a se dividir, ao invés de eu deixá-la em laboratório, eu vou colocar dentro de uma mãe de aluguel, que eu vou marcar de pilotinho verde. Caso que é mãe de aluguel, é o que o pessoal chama de útero de aluguel. Então isso aqui roxo, imagine que é um útero de aluguel. Útero de aluguel é uma mãe de aluguel. O que é que eu vou colocar dentro deste verde? Eu vou colocar uma célula roxa com núcleo de que cor, pessoal? Núcleo preto. Tudo bem? Você há de concordar que aqui de dentro desse útero vai sair um clone. Aí eu lhe pergunto, o clone é de quem? Pense, o clone é do preto, o clone é do roxo ou o clone é do verde? Ok? Esse é o raciocínio mor da clonagem reprodutiva de seres multicelulares. Eu quero que você entenda que o clone é de quem doa o núcleo. Então, o clone é do indivíduo preto, clone da célula preta. Eu posso colocar assim, pessoal, célula preta? Ou então eu vou colocar melhor. Eu vou tirar essa célula preta, vou colocar assim, ó. Vê. Quem for preto, eu vou chamar de X. Quem for roxo, eu vou chamar de Y. Quem for verde, eu vou chamar de W. Você concorda que o W não vai contribuir em nada? É só um ambiente vivo no qual um ser vivo vai se desenvolver. O clone vai ser o clone do indivíduo X, porque é de quem doa o núcleo. Tudo claro até agora? Agora vamos avaliar alguns questionamentos. Questionamento 1. Carlos, fizeram o clone da ovelha Dolly e eu soube que não deu muito certo, ela morreu cedo. Por qual motivo? Porque realmente, imagine que você pegue, eu vou riscar aqui, imagine que você pegue uma célula somática com uma idade que ela tenha 40 anos. Tu sabes que existe uma enzima chamada de telomerase, que a telomerase, eu já falei isso em citologia, ela existe em nosso período embrionário, quando a gente nasce, ela não tem mais, e ela tem também células com câncer. Aí o que acontece? Aquele cara, quando nasce, não tem mais a telomerase, então o telômero, a cada vez que a célula se divide, o cromossomo faz o quê? Diminui, então ele vai ficando velho. Se eu pegar uma célula somática com idade de 40 anos, é como se esse clone X tivesse uma idade de 40 anos. Aspas, né? Uma idade nuclear, cromossômica, um desgaste cromossômico correspondente. Então a ciência identificou isso e é claro que hoje ela não faz mais esse tipo de coletagem. Ela vai pegar uma célula 2N mais jovem para o cromossomo ter uma idade mais sadia e a clonagem ser melhor. O Brasil já clona, hein? Brapa clona alguns animais. E a clonagem hoje em dia é muito bem sucedida. Ok? Próximo questionamento. Olhe para o esquema que eu acabei de fazer. Tá vendo a célula roxa? Você deve lembrar que ela tem organelas. Então a mitocôndria dela, ó, vou desenhar aqui a mitocôndria. Olha, a mitocôndria. Vou colocar uma setinha aqui, a mitocôndria. Você sabe que a mitocôndria tem DNA. Então assim, imagine essa mãe de aluguel, que é a verde, que é o indivíduo W. Se nascer um ser vivo de dentro desse indivíduo verde e eu tirar a mitocôndria dele para saber de onde ele veio, vai dar que ele veio de onde? Do W, do Y ou do X. Entendeu o que eu disse? Vou repetir a pergunta. Se eu tirar a mitocôndria desse clone aqui, ó, o clone é X, né? O clone é X. Mas se eu tirar a mitocôndria dele, ele vai dar que ele veio de onde? Do Y, porque é de quem tem a mitocôndria. Ok? Vocês já devem ter ouvido falar de situações de pessoas que têm 3 materiais genéticos unidos para nascer um filho. Ficou bem famoso isso. Eu vou explicar o que vai acontecer. Imagine que eu tenho aqui uma mulher. Eu tenho aqui um cara. Eles por algum motivo não conseguem ter filhos, tudo bem? Então ela vai doar o núcleo dela e ele vai doar o núcleo dele. Então você há de concordar que aqui eu já tenho 2 núcleos juntos, eu já tenho um material genético de 2 indivíduos, não é?
Só que qual é o problema? A mãe, ela pode ter alguma doença genética. E essa doença genética pode ser causada pelo DNA mitocondrial. Então, se eu doar o gameta desta mãe, você há de concordar que a criatura que há de nascer, ela vai carregar a mitocôndria da mãe, então ela vai carregar a doença da mãe. Concorda ou não? Então, o que é feito? Eu posso pegar uma célula que traga a mitocôndria de outra pessoa que não tinha nada a ver, tudo bem? Outra mulher que não tinha nada a ver. Então essa mitocôndria vai ser da mulher azul. Aí eu vou juntar esse núcleo vermelho da mãe com o núcleo vermelho do pai. Vou formar um núcleo diploide aqui no meio, ó. Tudo bem ou não? Então isso vai gerar essa criança. Então a criança que tem 3 materiais genéticos diferentes tem um material genético da mãe, o outro é do pai, que é o nuclear, mas a mitocôndria veio de uma terceira pessoa porque provavelmente a mãe deve ter algum problema genético relacionado à sua mitocôndria, ok? Pessoal, tranquilo, né? Eu acho que deu para compreender direitinho, eu consegui explanar, acredito eu, de forma bem tranquila, da mesma maneira que eu fiz no quadro. Vamos agora em seguida, vamos seguir para a clonagem terapêutica. Bem, eu apaguei aqui para dar mais espaço. Nós vamos falar agora na clonagem chamada de clonagem terapêutica. Essa clonagem, ela é muito estudada e ela cai muito em prova, então vamos tomar cuidado. É assim, eu vou usar o mesmo raciocínio da clonagem da ovelha Dolly, que é uma clonagem por fusão. Veja como raciocínio inicial mesmo. Vou pegar uma célula preta com núcleo, sendo ela somática. Então tu sabe que é diploide ou haploide? Diploide, 2N. Tudo bem? Vou pegar um gameta, aqui ó, uma célula gamética roxa, gamética haploide. Tudo bem. Já estou sem o núcleo dela, né? Porque você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou pegar o núcleo da somática e vou colocar aqui. É um tipo de fusão também, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pô, Carlos, está igual a clonagem da Dolly. Veja bem, eu vou novamente cutucar esta célula realmente com descargas para ela começar a se dividir. Eita, Carlos, é igual a Dolly. Tá sendo igual sim. Só que a sacada é o seguinte, no caso da ovelha Dolly, quando começasse a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, isso ocorria onde? Dentro de um útero, dentro de uma mãe de aluguel. Aqui não tem útero. Aqui ocorre em laboratório. Então aqui, ó, tudo isso aqui vai formar uma estrutura chamada de mórula. A mórula em laboratório. A mórula, por sua vez, vai formar uma estrutura chamada de blástula, que isso também ocorre em laboratório. Então assim, ó, não é dentro de uma mãe de aluguel, é in vivo ou é in vitro? É in vitro, ok? Então só vou colocar os nomes aqui, ó. Aqui é a mórula e aqui é a blástula. Tudo isso ocorre dentro do laboratório, é um processo que ocorre in vitro. Aqui, ó, tudo isso aqui, ó. In vitro. Ô Carlos, qual é o objetivo de criar um embrião em laboratório? Porque blástula vai formar um embrião. Eu quero formar um ser vivo? Não. A clonagem terapêutica, ela tem uma função importantíssima, se der certo, né? Qual é a função dela? Originar um tecido, um órgão. É substituição de tecido ou órgão lesado. Exemplo, Deus o livre, você tem um câncer no fígado, aí você está precisando de um fígado novo, está numa fila de espera. Mas se você pudesse ter em laboratório
uma célula que tivesse uma potencialidade de se transformar no fígado? Como é que você teria esta célula? Esta célula teria que ter um DNA compatível com o seu. Então, logo de cara, você entende que a clonagem terapêutica, esse núcleozinho aqui, pessoal, esse núcleo aqui, ó, da célula somática que você vai estar usando, é do cara que está com problema, que é uma forma que eu tenho de evitar ter uma rejeição. Todo mundo consegue enxergar isso, que a diferença para a clonagem reprodutiva é que eu quero ter um indivíduo novo. Na clonagem terapêutica eu quero originar um embrião, porque deste embrião você vai tirar uma célula que vai estimular ela a se transformar em um tecido, em um órgão que você esteja precisando. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Isso iria poder curar várias pessoas, poderia tratar várias pessoas de várias doenças. Contudo, a ciência olha dessa forma, mas existem posições na sociedade que dizem que você não pode criar um embrião em laboratório só para tirar dele uma célula para originar um tecido ou um órgão. E o resto das células que você criou, aquilo seria uma vida, ok? Carlos, deixa eu ver se eu entendi. Então eu vou tirar uma célula de onde? É uma célula tronco? Tá aí o segredo da parada, que é o que eu vou colocar aqui, ó. Você deve lembrar de embriologia que eu falei que a mórula tinha a célula totipotente. A blástula tem célula pluripotente. E existem outras, que é o que eu vou mostrar agora. Preste atenção que essa parte ela é muito importante. Eu quero que você entenda o seguinte. Existe o que eu chamo de célula-tronco. Célula-tronco. Célula-tronco é o nome que eu dou a toda a célula que tem uma potencialidade. Potencialidade. Carlos, o que é potencialidade? Potencialidade nada mais é do que capacidade de diferenciação. Ô Carlos, o que é capacidade de diferenciação? É a capacidade que ela tem de se transformar em outra célula. Tá claro? Quanto maior a capacidade de diferenciação, maior ou menor a capacidade de se diferenciar? Maior. Olhem os tipos de célula-tronco. Tipos. Tem a célula totipotente, tem a célula pluripotente, eu estou resumindo, viu? Existe a célula multipotente, existe a célula unipotente. Você há de concordar que a totipotente tem um poder de diferenciação maior, a potencialidade dela é maior, por isso que o nome dela é topada. Pluripotente já tem uma potencialidade menor que a TOT, mas maior que a multi. A multipotente tem uma potencialidade menor que a pluri, mas maior. Tudo bem? Aí eu quero que você entenda o que é exatamente essa potencialidade. Vou mudar a cor do pilotinho. A TOT, ela origina tudo. Quando eu falo tudo, eu falo de tecido embrionário, presta atenção, mais tecido adulto. Tudo. Pessoal, se forma qualquer tecido embrionário ou qualquer tecido adulto, ela pode ou não pode originar um órgão? Pode, porque órgão é conjunto de tecidos, ok? A pluripotente origina todos os tecidos adultos. Ou seja, eu estou excluindo quem, pessoal? Tecido embrionário. Presta atenção. A pluripotente origina um alantoide, origina um ectoderma. Você entendeu a diferença? A TOT origina. Agora, saca. A pluripotente, ela origina órgão? Origina. Se ela origina qualquer tecido adulto, ela origina epitélio, conjuntivo, muscular e nervoso. Se tem os quatro, tem ou não tem órgão? Tem órgão. A totipotente origina também órgão?
Origina. Então são as duas que podem originar órgãos, né? Ok, vou continuar aqui. A multipotente, ela origina um tipo de tecido. Não são os 4. Ou é o epitélio, ou é o muscular, ou é o... Entendeu? Carlos, me dá um exemplo. Exemplo, a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, nós temos. Então, é uma célula-tronco em um indivíduo adulto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Existe célula-tronco embrionária, existe célula-tronco adulta. Ok? Durante o período embrionário ou adulta. Essa célula-tronco adulta da medula óssea vermelha, ela tem capacidade de originar 3 tipos de célula. Ou ela origina hemácia, ou origina o megacariócito, que é a célula que dá origem à plaqueta, ou origina o leucócito. Então quer dizer que na medula óssea vermelha existe uma célula com potencialidade de originar 3 células, só que exclusivamente sanguínea. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, é uma célula multipotente. Célula unipotente, como você deve já estar deduzindo, origina um tipo de célula. Por exemplo, o linfócito. Não sei se vocês lembram, não, na realidade vocês lembram. Defesa imunológica humoral. O linfócito B reconhece o antígeno no sangue. Assim, ele reconhece que nunca viu, né? Quando ele perceber que nunca viu que é um antígeno novo, ele vai criar uma memória imunológica e ele sai do tecido sanguíneo por diapedese, se diferencia em plasmócito, que é uma célula específica na produção de imunoglobulinas. Lembra disso? Ou seja, o linfócito B se transforma em plasmócito, é uma célula unipotente. Ok, pessoal? Tá claro? Carlos, me dê exemplo de TOT e exemplo de pluri. TOT da mórula, pluri da blástula. Vou voltar para o meu raciocínio aqui, ó. Carlos, ok, eu entendi que a gente vai criar um embrião em laboratório, eu vou tirar uma célula para originar o fígado, que foi o caso do exemplo que tu deu. Então, pelo que eu estou entendendo, esse fígado pode ser originado a partir de uma célula ou da mórula ou da blástula. Tudo bem? Sim. Mas a ciência tira de onde? Da blástula. Por quê? Porque é mais fácil de trabalhar. Veja, a mórula, a potencialidade da célula é tão grande que a ciência não consegue manipular ela para dizer você, criatura, vai se transformar nisso. Não consegue. Estão tentando fazer com a blástula, já que ela é menos arisca, já que a potencialidade dela é menor, e ela, em nosso caso de interesse, faria a mesma coisa da mórula, porque as duas conseguem originar órgãos. Tá claro, gente? Espero que todos tenham entendido. Isso é um assunto fundamental. Clonagem terapêutica é muito abordado. Você tira célula pluripotente para originar o tecido ou órgão de interesse. Teve uma questão muito inteligente que caiu na prova da Nassau, falando sobre a descoberta de célula pluripotente no dente de leite. Então a turma estava guardando o dente de leite por saber que tem célula pluripotente, guardam em empresas especializadas porque existe uma ideia que no futuro essa técnica vai ser bem conhecida e vai ser trabalhada em prol da saúde. Ok?